Meu Deus. É isso aí. Vamos com o que nos resta de voz. Eu quero te convidar desde já a abrir sua Bíblia, ou ligar sua Bíblia no Salmo 23. Cadê o Bruno? Ele vai dar aula agora, né? Se puder aumentar um pouquinho. Eu estou um pouco sem voz. Bruno, você pode nos ajudar aqui? Preciso de volume. Volume, ganho, sei lá o que é. Você já fez. Tá. Eu ganho. Tá bom, tá. Tá bom? Bom. Tô sem voz para vocês entenderem. Porque ontem eu humilhei o André no truco. Eu tô com vergonha de olhar no olho da esposa dele. Porque o que eu fiz com ele não tem nome. Eu também tô um pouco gripado. Mas vocês vão me entender muito bem. Posso ir? Beleza. Chegamos ao final de mais um acampamento. Que beleza. Cada ano a gente melhora um pouco. Até o Pedro está empolgado. Ontem o pessoal inventou de cantar 18 músicas aqui. Foi um tempo muito gostoso. Eu vi muitas pessoas emocionadas enquanto a gente estava louvando. Foi muito legal, né? A gente não gasta tanto tempo como deveria com o louvor. E talvez deveria dar mais importância. Eu sei que existe um pouco de receio da nossa parte por exageros que são cometidos aqui e acolá em relação a isso. Mas o fato é que o nosso Deus nos deu um instrumento muito bonito de adoração, que é a música, e nos deu o privilégio de sentir emoções e sentir o coração bater mais forte enquanto nós louvamos. O perigo disso é quando a gente faz disso algo para nós. O louvor existe para que Deus seja exaltado. E a majestade de Deus deve nos emocionar, deve nos constranger. A beleza da santidade do Senhor deve nos causar muito espanto e às vezes até certo desconforto, porque nós somos pecadores miseráveis e Ele é um Deus santo. Vamos ler novamente o Salmo 23. Eu queria que você ficasse de pé para a gente ler juntos. Aproveitar que eu estou sem voz. Vai aparecer aí? Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3.
Amém. Pode sentar, por favor. Quanta coisa o Senhor nos garante nesse salmo. A primeira informação que ele nos dá nesse salmo é sobre a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso pastor. E por causa disso, algumas coisas não nos faltarão: descanso, paz, perdão, orientação, companhia, consolo, comida. Tá ouvindo? Proteção, aceitação, abundância, graça, segurança. Descanso, porque ele me faz repousar em pastos verdejantes. Paz, porque ele me conduz a águas tranquilas. Perdão, porque ele restaura minha alma. Orientação, porque ele me conduz por veredas justas. Companhia, porque ele está comigo. Consolo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Comida, porque ele prepara uma mesa para mim. Proteção, porque ele faz na presença dos meus inimigos. Aceitação, porque ele unge a minha cabeça com óleo. E abundância, porque ele faz o meu cálice transbordar. Graça, porque ele faz com que a bondade e a misericórdia me sigam ou me persigam. E segurança, porque ele me faz habitar em sua casa para sempre. Que grande privilégio pertencer e conhecer o pastor do Salmo. Aqui ele, como eu disse no versículo 4, eu disse ontem à noite, ele começa a transicionar a pessoa e a relação da ovelha com o pastor. Antes ele estava falando sobre o pastor. Agora ele fala com o pastor. E ele joga no versículo 5, um versículo no futuro. Mas é uma flexão diferente que indica, na língua original, uma ação contínua da parte de Deus. Ele prepara e vai continuar preparando uma mesa na presença dos inimigos. Quando a gente pensa aqui na presença dos meus adversários, talvez a gente lembre, por exemplo, do episódio em que Davi é servido por Ziba, um inimigo dele. E Davi, de fato, está lembrando disso. Lá em 2 Samuel 16:1, eu vou abrir, você não precisa abrir, tá bom? Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que saiu a encontro Ziba. Ziba era um servo de Saul, inimigo de Davi. Servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de uvas passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então o rei disse: onde está, pois, o filho do seu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e acho mercê diante de ti, ó meu rei, meu senhor. Davi está lembrando de uma passagem em que ele viveu isso na prática. O próprio Deus oferecendo provisão para Davi na presença de um inimigo. Deus irá prover todas as nossas necessidades. Mas ele garante isso não só em momentos de tranquilidade. Ele garante isso em meio a adversidades. Eu quero que você, aplicando para a sua vida agora, tire um pouco essa imagem de Davi sendo servido por um ex-inimigo todo encabulado com medo. Eu quero que você pense nessa provisão, essa mesa servida, pensando nos adversários que você tem enfrentado. Talvez seu inimigo hoje seja a ansiedade. Talvez seu inimigo hoje seja o medo do futuro. Talvez seu inimigo hoje seja um assombro do passado. E o Senhor está prometendo, garantindo para mim e para você, provisão diante das nossas adversidades. Enquanto Davi está passando por os momentos mais difíceis da sua vida, fugindo,
não falta nada. Não há escassez. Lembra da imagem que eu descrevi ontem do rei sem coroa, mas com um pano de saco na cabeça? Sem as sandálias reais, mas com o pé descalço. Ele não está no palácio, no trono, no conforto. Ele está fugindo pelas encostas das oliveiras, chorando de cabeça baixa. Talvez pensando, onde isso vai me levar? Como eu posso cantar da bondade do meu Deus em meio a uma situação como essa? Então, no meio de um contexto adverso, difícil, de medo, caminhando no vale da sombra da morte, o Senhor provê para Davi todas as suas necessidades: pão, fruta, vinho. Interessante isso. Deus, de fato, pensa em todos os detalhes quando Ele vai fazer com que o nosso coração se alegre nele. No versículo 16, Davi ainda está fugindo, capítulo 16, Davi ainda está fugindo, e no 17 ele começa a voltar para assumir o reino. Barzilai e outros homens, ex-inimigos, levam a Davi, no seu retorno a Jerusalém, camas, trigo, cevada e farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas, queijos. Os homens de Davi estavam famintos, sedentos, cansados. Como a gente, eles podem confundir falta com estar plenamente cheios daquilo que nós precisamos. Quanto medo esses homens passaram, quanto abandono eles talvez tenham sentido no coração deles. E aqui Deus lembrando, através da vida de Davi, uma provisão contínua para as nossas vidas. Muitas vezes, a gente nem se dá conta que enquanto estamos sofrendo, o Senhor continua a prover para o nosso coração uma paz que a gente nem sabe de onde vem. É Ele preparando uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não inimigos empunhados de espadas, lanças, escudos, mas talvez inimigos que ferem mais do que uma lança. Até onde o medo pode nos levar? Davi está ensinando para mim e para você que o Deus pastor que nos conduz em pastos bonitos, que nos conduz em águas tranquilas, que nos conduz no vale de sombra e de morte, também provê para nós em meio a situações adversas. Ele vai à nossa frente, em todas as situações, em todos os extremos, provendo, cuidando. O Salmo continua. Ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia de ungir a cabeça com óleo tem duas possibilidades. Em relação a pessoas, era um sinal de respeito, de honra, e também um certo alívio para quem estava vindo da viagem cansada. O óleo tinha essa propriedade calmante. Você vinha caminhando no deserto por horas e horas, calor na cabeça, e chegava na casa de uma pessoa e era bem recebida com um óleo refrescante que ia ajudar você a descansar. E no caso da ovelha, era um alívio. Um dos maiores perigos para a ovelha é quando um enxame de mosca, ele começa a sentar, quando as primeiras moscas aparecem nas ovelhas, o pastor rapidamente age colocando óleo para espantar essas moscas. Por quê? Lembra que a ovelha é um animal muito difícil de pastorear, muito arredio, muito medroso. Então, quando a mosca começa a pousar e irritar, ela fica facilmente irritada e começa a perder os sentidos. Então, o pastor calmamente vai passando o óleo na cabeça e acalmando a ovelha, tirando as irritações, tirando os perigos. E o Senhor faz isso comigo e com você. Às vezes, não é o óleo que a gente espera, mas é o óleo que nós precisamos. E a ideia de um cálice que transborda, Davi está descrevendo o Deus que muda a sorte de uma maneira que a gente nem entende. O meu cálice transborda a ideia de bênçãos que vão muito além do que nós podemos imaginar.
o verbo no futuro, uma ação contínua, diz que o pastor preparou uma mesa para Davi diante de seus inimigos enquanto ele fugia, no capítulo 16, do segundo livro de Samuel, enquanto ele voltava, no capítulo 17. Davi teve fome, sede, cansaço, mas o pastor preparou descanso para ele. Nós passaremos por isso. Fome, talvez não fome física, mas fome de justiça. Sede, talvez não sede física, mas sede de alguma coisa que tenha assombrado o nosso coração. Experimentaremos cansaços ao longo da nossa vida, tanto físicos quanto mentais. E ainda assim nós podemos contar com Jesus preparando mesa à nossa frente, nos mais variados desertos que eu e você possamos experimentar. Até porque Ele mesmo, é o pão e a água da vida. Com Jesus nós nunca temos fome. Com Ele nessa jornada a gente deixa de ter sede e passa a ser uma fonte de água para os outros. Jesus prepara mesa para nós, ou Ele irá nos utilizar para preparar mesa para os outros. Interessante essa ideia, né? Deus tem um restaurante nas ruas em que nós evitamos. Um lugar que para nós é um lugar de medo, de lamentação, para Deus é um ótimo lugar para ter uma refeição. Pensa nisso. Deus, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou apavorado, eu estou sem esperança, eu estou completamente angustiado. O que o Senhor vai fazer? Vou preparar uma refeição para a gente. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Interessante e desafiador para mim e para você, que na presença das nossas maiores adversidades, para Deus é um ótimo lugar para se ter uma refeição, para se provar de comunhão mútua. E eu falei isso ontem, e vale a pena repetir hoje. Nós oramos mais e temos mais comunhão com Deus quando estamos passando por momentos difíceis. E a refeição, no Antigo Oriente Próximo, onde Davi vivia quando escreveu, simbolizava comunhão. Você só sentava-se à mesa com quem era próximo, ou com você queria que as pessoas vissem que fosse próximo a você. Diante de adversidades, o Senhor vai prover para nós mais comunhão, mais dele. Como que Ele nos conduz em águas tranquilas? Como que Ele revigora a nossa alma, nos conduzindo por uma vereda reta e justa? Como que Ele provê para nós uma mesa maravilhosa, provendo comunhão para nós? O tempo inteiro o salmista está apontando para Deus. Sempre, qual é a solução para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para os nossos desesperos? Deus. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não trabalha com o nosso sistema de provisão. Deus, eu tenho sentido falta disso, então o que eu preciso é disso. Deus diz, é verdade, você tem falta disso, mas o que você precisa é de mim. Lembra da pirâmide do casamento? Aqui está o marido, aqui está a esposa, e aqui está Deus. Quanto mais eles se aproximam de Deus, mais se aproximam um do outro. Assim funciona com as nossas relações pessoais. Talvez, em alguns momentos da vida, a gente prova disso, né? Comer na presença do nosso adversário, porque a esposa está brava. Pedro, não concorda não, porque hoje vai dormir em casa. Entendeu? Até aqui você estava no ambiente protegido. A partir de hoje, de tarde, você está por conta própria. Hoje é o dia que a gente começa a falar assim, não, a minha esposa é uma bênção. Tantas vezes a gente acha que o que falta no nosso casamento é comunicação. A gente precisa conversar mais. E pode ser que seja verdade. Precisamos passar mais tempo juntos. Você precisa me ajudar mais. Você precisa me dar mais atenção. Você precisa me respeitar mais. É sempre... Não muda muito as queixas que nós encontramos nos casamentos aqui. Mas sabe o que falta? É Deus. O problema do nosso casamento é porque os maridos não se parecem com Jesus como deveriam e as esposas não se parecem com Jesus como deveriam. E o que Deus está provendo para nós em momentos de dificuldade é comunhão.
Você precisa de comunicação no seu casamento, pode ser verdade, mas em primeiro lugar é comunhão com Deus. Nessa comunhão que talvez precise melhorar, o elemento ou o fator a ser comunicado é o amor de Deus, a presença de Jesus na nossa casa. O que Deus oferece para nós em meio a adversidades é um delicioso prato de comunhão com Ele mesmo. E não tem nada melhor que isso. Nada vai satisfazer o teu estômago, a tua fome espiritual, como a presença de Deus, como a comunhão dele mesmo. Sabe aquele livro Café com Deus? É uma porcaria. Não é nada disso. É outra coisa. É vida com Deus. É caminhar com Deus diariamente. É isso que Ele nos promete. Que coisa boa. Um Deus que nos ama a ponto de nos dar muito mais do que nós merecemos. Meu cálice transborda. Um rei que numa madrugada estava fugindo e na manhã seguinte estava tomando vinho com os seus amigos, com a sua família, sabendo que Deus estava cuidando dele, pode muito bem dizer: o meu cálice transborda. Talvez você tenha histórias como essa. Em um ambiente de escassez, Deus proveu com abundância. E talvez nós precisamos falar mais disso, uns com os outros. Testemunhar mais. Nós reclamamos muito do presente e por isso nós tememos muito o futuro. Precisamos relembrar mais do passado. Hebreus fala que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fale mais. Fale mais. Quando você for orar, pedindo provisão a Deus, lembre-se que Ele vai prover com abundância dele mesmo. Porque não tem nada melhor que Deus nesse universo. A solução para os nossos problemas conjugais é mais Deus. A solução para os nossos problemas financeiros é mais Deus. A solução para os nossos problemas relacionais é mais Deus. A solução para os nossos medos é mais Deus. Para as nossas angústias. Eu fiz algumas perguntas nesses 3 dias que nós passamos juntos aqui. Sobre o seu medo, sobre a sua insegurança, sobre o seu coração. Quem é o seu pastor? Quem te orienta na vida? E a resposta para todas as perguntas é Deus, Deus, Deus. O tempo inteiro Ele está conduzindo as suas ovelhas para si mesmo. O Senhor Jesus, eu falei na primeira noite, Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. O nosso trabalho aqui é conduzir as ovelhas para o aprisco do verdadeiro pastor. Aquele que vale a pena seguir. E que grande alegria no nosso coração poder servir esse Deus tão poderoso. Essa referência que eu fiz a esses mosquitos nas orelhas é chamada de a hora da mosca. É um momento muito crucial na vida de um pastor e de uma ovelha. Alguns comentaristas dizem que a transformação causada no meio do rebanho é incrível quando há uma infestação de moscas. De barulho e muita agitação para a calmaria que só o pastor pode trazer. A mudança de comportamento quando o óleo de Deus é derramado sobre as nossas cabeças. E às vezes a gente não se lembra disso. E não somos esse instrumento do óleo de Deus. Como pastores da nossa casa. Como pastores da nossa família. Como homens que buscam pastorear o rebanho de Deus. Nós somos aquele que... Eu lembro do pastor Silas falando... No meio de uma confusão, você é aquele que traz um balde de gasolina ou um balde de água? Nós somos aquele que buscam sumir com a irritação, sumir com o frenesi, eliminar a irritabilidade, a inquietação. Nós lembramos de Provérbios 17, que diz que a palavra branda desvia o furor. Nós estamos mais preocupados com a comunhão, a presença de Deus, o óleo de Deus, ou em ganhar a briga, em sair de cabeça erguida. Alguém que alimenta dentro de si o próprio orgulho, como um enxame, como uma ovelha que está sendo atacada por um enxame de moscas, e diz, eu prefiro as moscas, porque a irritação me faz bem. Essa pessoa não conhece a beleza e a bondade desse óleo de Deus.
A ovelha, quando está irritada com enxame de moscas, ela não dorme, ela não come, ela não bebe água, ela não descansa. E tudo isso afeta. Talvez as nossas relações, elas precisam de mais aplicação disso. O que tem nos impedido de nos alimentar direito, de dormir direito, de raciocinar direito, de viver, de descansar, é provar mais do óleo da paz do Senhor. Um comentarista diz que uns usavam uma mistura de azeite com enxofre e algumas especiarias, outros azeite, enxofre e alcatrão para acalmar essas ovelhas, e isso trazia uma paz indescritível no meio daquele rebanho. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã, a primeira é: você vai ser aquele ou você vai ser aquela responsável por lembrar e trazer esse óleo, essa calmaria nas suas relações? Com a nossa maior preocupação, eliminar de vez os mosquitinhos da briga, da irritação, do orgulho, da vontade de ganhar? Ou vontade de ganhar? Eu sou o homem da casa. Eu mando e você obedece. Eu sou a mulher da casa. Davi percebe em meio a tudo isso a boa fidelidade de Deus em meio à sua vida. Interessante que ele acabou de descrever provisão de Deus em meio à perseguição. Se tem uma coisa que Davi sabia muito bem o que era na vida, era perseguição. Ele foi perseguido por algumas figuras muito interessantes ao longo da sua vida. E a palavra que ele usa aqui, nós acabamos de cantar, tua bondade me seguirá, é de fato perseguir alguém que segue de maneira constante, resiliente, o tempo inteiro atrás. E ele se refere isso à bondade. E a misericórdia de Deus, uma bondade que é fiel, que não se cansa, que nunca para. Davi, enquanto estava descendo pelas encostas das oliveiras, com medo, chorando de cabeça baixa, ele também se lembrava que a boa companhia de Deus também estava com ele. Esse perseguir não significa uma retaguarda distante, como a gente como faz com filhos, né? Pai, eu posso ir no pedalinho e a gente fica aqui de longe olhando. Deus é aquele que vai junto, perseguindo de fato. A boa fidelidade de Deus descreve o bom cuidado dele para conosco. Como pecadores, essa boa fidelidade pode significar o perdão que nós precisamos. Nós precisamos de bondade, de misericórdia, de perdão, e essas coisas estão interligadas. Davi entende muito bem o pastoreio de Deus através da bondade de Deus. Deus providenciou escape, provisão, descanso. Nada disso faltou para Davi. Misericórdia é a palavra hesed, o amor leal de Deus. A fuga para o deserto não era a maneira que Deus tinha para cumprir os seus propósitos com Davi. Mas o amor leal de Deus, sim. Deus nos conduz por cenários, e cenário nunca é protagonista. O protagonista é sempre Deus, nos conduzindo em amor leal, em bondade, em misericórdia, em boa fidelidade. Esse amor leal nunca nos abandona. O que torna esse salmo possível, o que foi possível para esse salmo ser escrito, foi o amor leal de Deus que perseguiu Davi em todos os minutos. E aqui, como Davi, a minha segunda pergunta a você é: você tem percebido a bondade de Deus na sua vida? Ou como eternos insatisfeitos, a gente tem vivido como se sempre faltasse alguma coisa? Se Davi conseguia perceber bondade, fidelidade, misericórdia de Deus em meio à perseguição, numa madrugada fria, em meio a lágrimas, nós conseguimos perceber fidelidade de Deus em muitas outras coisas. Como primeiro e principal exemplo,
O fato dele enviar o seu filho para morrer no nosso lugar, que nós comemoramos ontem, que nós lembramos ontem através da ceia. Isso já é a bondade maior que nós não merecíamos. Deveria ser o motivo de todos os dias a gente acordar, abrir os olhos e falar: eu tenho mais do que eu mereço, porque eu merecia o inferno e ele me livrou do inferno por ter morrido no meu lugar. O sacrifício de Jesus deve ser sempre e para sempre o nosso principal motivo de alegrar o nosso coração, de ter o nosso coração reavivado pelo Senhor. Davi termina dizendo que ele vai habitar na casa de Deus todos os dias. Aqui, o nosso dia de cuidado com o pastor está acabando. O sol está se pondo e é hora de voltar para casa. E mesmo provando de boas provisões, com pastos verdejantes, em águas tranquilas, sendo conduzido por veredas retas, sendo protegido em meio a vales sombrios, sendo cuidado pelo Senhor, na presença de adversidades, Davi sabe que não há lugar como a casa do pai dele. Ele sabe que o lugar de descanso é ao lado do pai dele. Em primeiro lugar, o nosso descanso é no céu, na eternidade. Aqui é para servir, é para se desgastar mesmo. Aqui não serve para muita coisa. Vai ser completamente dissolvido quando formos nos encontrar para o Senhor. A gente gasta a nossa vida, toda a nossa energia, todos os nossos recursos para a gente apresentar bem alguma coisa que é perecível. Aquilo que vai entrar para a eternidade não está no nosso guarda-roupa. Aquilo que vai contar para a eternidade não está na nossa conta bancária. Aquilo que vai contar para a eternidade não é perceptível aos olhos de ninguém. Somente os olhos do Senhor conseguem penetrar o nosso coração e ver aquilo que tem proveito para a eternidade. Jesus Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse mundo é um lugar de trevas. Não se esqueça nunca disso. Nosso lugar não é aqui. Precisamos nutrir no nosso coração esse desejo de voltar para a casa do Pai todos os dias, de habitar eternamente com Deus. Isso aqui não presta. O mundo só serve para encher o nosso coração de desejo por porcaria. Mais nada. E por isso a gente se mata. Deixa eu aproveitar momentos aqui por coisa que não volta. Que não tem proveito nenhum na eternidade. A gente confunde a bondade de Deus, a misericórdia dele, com complacência. Davi olhou para toda a sua vida, para todo o cuidado de Deus ao longo de uma jornada toda, e percebeu bondade, percebeu amor, porque ele estava olhando para a eternidade. As coisas que nos deixam confusos e perturbados hoje em dia se esclarecerão e dissiparão completamente quando nós chegarmos no céu. Pois o Cordeiro que se encontra no trono nos apacentará e nos guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 7,17. Que belo texto. Que belo desafio nós encontramos nesses dias. Como eu comecei falando, encontramos descanso nele, porque ele nos faz descansar em pastos bonitos. Encontramos paz, perdão, orientação, companhia, consolo, comida, proteção, aceitação, abundância, graça, segurança, bondade e misericórdia nos seguindo todos os dias da nossa vida. No final da nossa jornada, no final desse dia de cuidado, Davi, que era pastor, agora estava se reconhecendo como ovelha. E Davi era um bom pastor, ele fala sobre isso. Mesmo assim, todo o cuidado que ele poderia oferecer em nada se comparava ao cuidado que o próprio Deus oferecia para ele. Davi era essa ovelha, como eu e você somos, sofrendo na pele as consequências dos nossos próprios pecados e dos pecados de outros. Consequências de sermos seres finitos. Nós precisamos ter certeza, e você precisa se lembrar,
Nós não estamos nunca desamparados. Nós temos um pastor. Ele é o nosso pastor. Nada irá nos faltar. Nada irá nos faltar em Deus. Deus mesmo vai providenciar tudo que nós precisamos para ter uma vida abundante em Jesus. Tudo que Deus faz por nós, pouco tem a ver conosco. Tudo tem a ver com a glória dele e com o nome dele, porque ele faz isso por amor do seu próprio nome. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer mais disso. Deus não é mais glorificado quando você levanta as suas mãos quando está cantando. Deus já tem toda a glória que lhe é digna, que lhe é devida. Deus já tem todo o louvor que lhe é devido. Deus é todo glorioso. Ele não precisa da nossa adoração e mesmo assim ele aceita. Não há uma inversão de causa aqui. Nós precisamos dele. Ele não precisa de nós. E mesmo assim, tudo que ele faz é por amor. Sem mesmo a gente merecer um copo de água sequer, ele faz por amor. Lembra que eu falei ontem que a ovelha desesperada ficava com a barriguinha para cima, as perninhas para cima, completamente desesperada? Esse processo demorava bastante tempo. Ele sentava ao lado dela e conforme ele começava a empurrar a ovelhinha para ela voltar para suas quatro patas, ele ia cantando, conversando, de maneira calma, para que a ovelha ouvisse a voz do pastor, que ela reconhecia e sabia que estava tudo bem. E o óleo também era utilizado nesse momento, porque ele usava o óleo para fazer massagem na barriga dela e aliviar essa pressão que ela sentia, para a circulação voltar para o corpo. Ele faz carinho, ia conversando, virando a ovelha bem devagar, dando uma força. E quando ela está de pé, ele ainda esperava alguns instantes até que ele pudesse soltá-la completamente. E sabe o que o pastor faz assim que ele levanta a ovelha? A primeira coisa que ele faz, volta para o rebanho. Volta para o rebanho. Parte dessa provisão que Deus nos dá é o que a gente está vendo aqui. É o que a gente está vendo. Não é gostoso passar 3 dias aqui juntos? Poder rir, conversar, tirar sarro um do outro. Trocar isso aqui por qualquer outra coisa é uma loucura. Eu não consigo nem expressar em palavras. Talvez essa pessoa ainda não tenha entendido o que significa isso. Talvez ela não tenha entendido quem é Jesus. Talvez seja joio no meio do trigo que não conhece ainda e troca fácil, porque para essas pessoas o que vale mais está aqui fora. Eu estou falando para você que está me ouvindo aqui hoje. Aproveita mais o tempo. Aproveita o tempo junto com seus irmãos. Aproveita dessa comunhão. Esse óleo dessa comunhão que o Senhor derrama é sobre todos nós quando a gente está juntos. Pare de gastar o seu tempo com porcaria. Gastar suas energias sonhando com porcaria. Juntar dinheiro para juntar mais porcaria. Deus quer nos providenciar com abundância dele mesmo. Jesus é o bom pastor que provê, que dá descanso, que refrigera, que prepara a mesa, que faz habitar com ele eternamente. Enquanto nós somos conduzidos para esses pastos verdejantes e para essas águas de descanso, agora nós estamos renovados e restaurados, prontos para outra. Esse pastor não é o pastor de todos. Ele é o pastor daqueles que creem profundamente em seu coração e com a sua boca confessam que Jesus é esse pastor que pode salvar a nossa vida. Você que deseja ter esse Jesus como seu pastor, invoque o seu nome e você será salvo. Você habitará com ele para sempre. Ovelha boa, restaurada, descansada, alimentada, ela não sai sozinha para fazer suas coisas. Ela volta para o meio do rebanho para produzir mais ovelha, para ser fonte de cuidado, para ser fonte de alerta,
para estar junto e para estar próxima do pastor. A gente gasta bastante energia, investe muito tempo e muito dinheiro para fazer acampamento. Se fosse pensar, em termos econômicos, não vale a pena. Mas em termos espirituais, os ganhos são incomparáveis. E eu queria que você aumentasse ainda mais esses ganhos, que você multiplicasse, investisse. Imagina você está comprando o curso do Bruno, Como Ficar Rico em 20 Dias. Se todo mundo comprar, o Bruno fica rico em 20 dias. Esse é o segredo. Como que nós multiplicamos isso? Levando isso para a nossa casa. Cuidando uns dos outros. Tendo essa fonte uns para os outros. Eu queria que a gente ficasse de pé agora e a gente desse as mãos para orar. Vocês podem, por favor, ir passando.